Olá, buenos dias, muy buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas, aos colegas professores, as colegas professoras que estão aí com vocês nas escolas, pessoal que assiste aula pelo YouTube, o canal do YouTube ainda está funcionando, né? E tem uma galera que assiste aula também pelo YouTube. Muito buenos dias. Eu sou o professor Liste Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? Renan, dá pra gente ver os... Isso, Renan, obrigado. O pessoal que está assistindo a aula pelo IPTV. Olha, aqui eu vejo o pessoal de Alvorada do Gurgueia, pessoal de Canavieira, Floriano, Queimada Nova, São João da Varjota, tem 3 turmas, né? De São João da Varjota. E o pessoal de... É o Alferraz, é o nome do município? É município, é escola? Vocês sabem dizer, meninos? Pronto. Aí qualquer coisa... Mas tem aqui o Alferraz, não sei se é município, se é o nome da escola. Qualquer coisa você me fala aqui no chat. O IPTV tem um chat, né? Tem um chatzinho aí. E aí vocês... Qualquer coisa me falem, tá? E aí, com o andar do tempo, eu acho que vai aparecendo mais municípios também para assistir essa aula. Que bom que vocês estão aí, bastante gente, né? É como o canal Educação começou, né? Que foi através do IPTV. E aí, nesse segundo semestre, as coisas voltando mais à normalidade, né? Todo mundo já com as suas vacinas, então a gente já está podendo, né, retomar as nossas atividades, as nossas aulas com mais tranquilidade, mas lembrando sempre dos protocolos, né? Afinal de contas, o vírus ainda circula por aí. Tá. A gente inicia, portanto, hoje o segundo semestre desse ano de 2022. É um segundo semestre menor, ele é mais curto, e também cheio de coisas, de eventos, né? A gente vai ter no segundo semestre eleições, o Enem acontece no mês de novembro. Não sei se vocês vão fazer o Enem agora. Alguns fazem no segundo ano por experiência, né? Para ter uma ideia de como é que é a experiência de fazer a prova. Copa do Mundo também, tem Copa do Mundo esse ano, minha gente. É um ano, é um segundo semestre, como eu falei, de muitas coisas para acontecerem. Fora os feriados que tem bastante feriado no segundo semestre, né? Mas a gente inicia essa primeira semana de aula com revisões. A gente vai comentar aqui conteúdo que a gente viu durante o primeiro semestre. Nós escolhemos aqui alguns conteúdos para fazer um pouco de revisão. Para você que já viu o conteúdo, acompanhou as aulas no primeiro semestre, funciona como revisão, né? Você vai estar tendo essa oportunidade de rever algumas coisas, lembrar algumas coisas. E para quem não, para quem está chegando agora, né, nas aulas a partir do segundo semestre, é uma oportunidade também de ter contato com alguns conteúdos. E na semana que vem, na aula da semana que vem, a gente começa conteúdo novo, né? A gente sempre trabalha interpretação de texto e gramática. Gramática e interpretação de texto. Sempre tem algo relacionado a vocabulário, a texto, porque a gente pensa muito no Enem ano que vem. Ano que vem vocês vão fazer o terceiro ano, vão fazer o Enem e vão fazer uma prova ainda no estilo do que é feito hoje, porque há uma possibilidade, há uma probabilidade, né, de que ele venha a mudar com a formatação desse novo ensino médio. Então, para vocês ainda continua no mesmo formato de agora, né? Então, a gente também trabalha não somente o conteúdo da gramática, mas apontando, norteando, pensando que no próximo ano, se você, quando for fazer a inscrição do Enem, e você optar por espanhol, você tenha conteúdo suficiente para fazer uma boa prova, tá? Mais uma vez, buenos dias o pessoal do YouTube, buenos dias, o pessoal que assiste a aula pelo IPTV,
tá? Vamos lá. Vamos começar então a nossa aula. Como eu falei para vocês, a gente está vendo alguns conteúdos que foram ministrados no primeiro semestre. É uma revisão, é a primeira semana de aula, né? E a gente pega conteúdo novo a partir do da próxima semana. Eu trouxe aqui para vocês, para essa primeira aula, o pretérito plusquamperfecto dele indicativo. Você está vendo aqui o título, ó, pretérito plusquamperfecto dele indicativo. Quando a gente fala pretérito, a gente está falando de passado, pretérito, passado, né? A gente está falando de ações que ocorreram, né? Algo que já aconteceu, né? Eu gosto sempre de comparar o espanhol, principalmente na gramática, com o português, porque o português é a nossa língua materna, é a língua mãe. Nossa língua mãe é o português. E assim como o espanhol, né, português e espanhol, são línguas latinas, são línguas de origem latina, línguas derivadas aí, né, do latim, né, principalmente o latim. Por isso que é tão parecido, por isso que é tão próximo, por isso que é tão similar a língua, a cultura, né? E aí, se a gente compara com o português, espanhol e português, com relação a pretérito, a gente tem também em espanhol 3 formas de pretérito. O pretérito perfeito, que a gente trabalhou também no primeiro semestre, o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, ele é chamado de perfeito porque ele serve para falar de uma ação completamente realizada. Quando eu falo, viajé semana passada, comprei o livro que eu queria, estudei para a prova, compramos uma casa nova, isso tudo é pretérito perfeito. Estudei, compramos, comprei, né? E é chamado de perfeito porque ele dá uma ideia de uma ação completamente realizada. Quando eu falo, estudei para a prova de espanhol, eu estudei muito para a prova de espanhol, estudei, uma ação completamente realizada. Essa é a ideia que eu passo, né? Aí eu chamo de pretérito perfeito. Outra forma de pretérito, né, é o pretérito imperfeito. Repare que é o contrário, né, a palavra perfeito e imperfeito. O pretérito imperfeito, ele é usado para você descrever ações habituais no passado, algo que você fazia, que se repetia no passado, né? É aquela forma de pretérito, o imperfeito, que a gente usa para contar as historinhas infantis. Era uma vez uma garotinha chamada Chapeuzinho, não é? Não é isso? Em espanhol também. Por exemplo, quando eu era niño, eu vivia em outra cidade. Quando eu era niño, niño quer dizer criança, né? Menino, niño. Quando eu era niño, não comia frutas. Quando eu era niño, eu não comia frutas. Então, eu estou falando de algo habitual no passado, algo que ocorria no passado. Esse é o pretérito imperfeito, tá? E a gente tem o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, e aqui é importante, né? Ele é um tempo verbal composto. Não vai ser só um verbo. Vão ser 2 verbos que formam uma só ideia. Você pode chamar de locução, né? Mas vai ser sempre 2 verbos. Um verbo auxiliar e o verbo principal, o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele é usado para você falar de uma ação passada que ocorreu antes de outra ação. Dou um exemplo em português. Pretérito mais que perfeito. Quando eu cheguei é passado, né? Pretérito perfeito. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, já havia saído. Ou seja, ela saiu antes de eu chegar.
Então, ela tinha saído, havia saído, que são dois verbos. O verbo haver, aqui é mais comum a gente usar o verbo ter, tinha saído, né? É o que a gente chama de pretérito mais que perfeito, que é uma ação que aconteceu anterior à outra. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, né? Já tinha saído, já havia saído, é o pretérito mais que perfeito. E em espanhol, o pretérito mais que perfeito, ele é chamado de plusquamperfecto. Ele é chamado de plusquamperfecto, que é uma palavra diferente, né? Pretérito plusquamperfecto dele indicativo. Eu brinco às vezes nas aulas, parece nome de remédio, né? Plusquamperfecto, né? Ou de cosmético, não sei. Mas não é. É o pretérito mais que perfeito em espanhol. Ele é chamado dessa forma. Então é isso que a gente vai conhecer agora, tá? É esse pretérito que é usado para você falar de uma ação que ocorreu antes de outra ação, né? Uma ação passada que ocorreu antes de outra ação também passada. Parte aqui da explicação no slide vai estar em português, tá? Para facilitar a compreensão. Aqui diz assim: que tempo é esse? O nome é tão diferente quanto a explicação que encontramos nos livros, né? Geralmente a gente encontra esse tipo de explicação. Este tempo é o passado do passado, né? Geralmente encontra-se coisa como que está aqui. Assim pode ficar difícil entender, mas nós vamos mostrar em exemplos práticos o quanto este tempo é simples. Ok? Vamos lá. Tenho aqui alguns exemplos em português. Eu dei, inclusive, alguns exemplos aqui durante a minha fala, a minha explicação, né? Então, trago outros exemplos aqui também. Veja só. Observe estas frases. Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova. E eles disseram que tinham feito isso. Isso o quê? Estudado para a prova, né? Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado o suficiente. Tá aqui exemplos em português do pretérito plusquamperfecto, que em português a gente chama de mais que perfeito, né? Pretérito mais que perfeito. Outro exemplo. Ele já tinha visto esse filme antes? Nós já tínhamos ido lá. Tínhamos ido. Repare aqui nos exemplos que são sempre dois verbos. O verbo ter e o verbo principal no particípio, né? Poderia ser o verbo haver. Ele já havia visto, nós já havíamos ido, porque em espanhol vai se usar sempre o verbo haver. O verbo haver é o verbo auxiliar por excelência em espanhol. A gente tem várias formas verbais, né, aonde se usa o verbo haver como verbo auxiliar. Aqui aparece em português o verbo ter porque é mais comum para a gente aqui no Brasil, né? Como a gente fala o nosso português, o português aqui do Brasil. É mais comum que a gente fale assim no dia a dia, coloquialmente, né? Continuando aqui no slide, pessoal. Essas frases apresentam, né, as que estão em negrito, o tempo que estamos vendo hoje. A seguir, você verá exemplos em espanhol. Observe que para formar o pretérito plusquamperfecto dele indicativo, aí você já sabe. O que é isso aqui mesmo? O pretérito mais que perfeito, né? Em espanhol chama plusquamperfecto. Observe que para formar o pretérito plusquamperfecto dele indicativo, usamos o verbo haver em espanhol, né? Usamos o verbo haver. Em português também pode ser, né?
Em português, no parênteses, em português, usa-se o verbo haver ou, mais comumente, o verbo ter. É mais comum usar o verbo ter, como vocês viram aqui no primeiro slide, né? Tinha falado, tinha feito, tinha visto. Mas em espanhol vai ser o verbo haver, tá? O quadro abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos. Então, está dividido aqui a apresentação em 2 passos. Primeiro passo, a gente vai conhecer a conjugação do verbo auxiliar, que é o verbo haver. É importante a gente observar por que que chama de verbo auxiliar. As palavras, elas indicam o sentido, aquilo, a função delas, né? O verbo haver, em espanhol é com B, né? Haver. O verbo haver, ele, como eu disse anteriormente, ele é o verbo auxiliar por excelência em espanhol. Muitos tempos usam o verbo haver. E aí, obviamente, que vai mudar o tempo em que ele vai estar conjugado. Então, a combinação do verbo haver com o particípio, nesse caso, é o que vai formar o pretérito plusquamperfeito. Agora, voltando na questão de auxiliar, né? Eu falei que ele é o verbo auxiliar por excelência. O que significa dizer que ele é verbo auxiliar? Né? Sei lá, eu chego para você e digo assim, ó, eu vou fazer aqui uma atividade e você vai me auxiliar nessa atividade, né? Quando eu digo que você vai me auxiliar, significa dizer que você vai me ajudar, né? Você vai me auxiliar, você vai me ajudar, você vai participar me ajudando. Não é assim? Auxiliar. No caso do verbo haver, ele vai ajudar em quê? Ele vai auxiliar em quê? Em dizer quem praticou a ação. A função do verbo haver, olha que é uma função importante, é dizer quem praticou a ação. É ele quem vai concordar com o sujeito. Porque a gente aprende em aula de verbos, né, em aula de línguas, o professor diz para a gente, olha, o verbo tem que concordar com o sujeito, né? O verbo tem que concordar com o sujeito. Quando se diz que o verbo tem que concordar com o sujeito, neste caso, o verbo é o verbo haver. Então, a função do verbo haver é dizer quem praticou a ação. Só que ele sozinho não diz o que aconteceu. Ele vai dizer quem praticou a ação. O que vai dizer a ação, o que aconteceu, é o verbo principal, que vai estar no particípio. Então, qual é a função do verbo haver? Concordar com o sujeito. Aqui no pretérito plusquamperfeito, a gente vai ter sempre 2 verbos. Verbo haver e verbo principal no particípio. Eu estou repetindo, enfatizando, né? Que é para a gente aprender isso aqui legal. Então, vamos conhecer a conjugação do verbo haver. Nesse caso específico, o verbo haver vai estar conjugado no pretérito imperfeito. Aí a combinação dele nessa forma, com o particípio, né? A combinação forma o plusquamperfeito. Vamos por parte. Veja aqui o verbo haver. Yo havia, tu havias. Ele, ella, usted havia. Vamos lembrar aqui uma coisa, pessoal do segundo ano. O usted é o você do espanhol, né? Esse pronome usted, ele é o mesmo você do português, né? Em português é você, em espanhol, usted. A forma do verbo para ele é a mesma da terceira pessoa. É a mesma forma de ele e ella. Então, repare que se eu trato alguém de tu, eu digo tu havias. Se eu trato alguém de usted havia. Fica em terceira pessoa o verbo. Não tem ali o S, né? Esse S, havias, é uma característica da segunda pessoa, tu, né? Tu havias. E a diferença em tratar alguém de tu e usted é a intimidade. Se eu tenho intimidade com uma pessoa da minha idade, alguém que eu conheço, eu trato ela de tu. Tu havias. Agora, se é um adulto, uma pessoa mais velha, alguém que eu não conheço, não tenho intimidade,
eu trato essa pessoa de usted. Não é assim? Foi assim que a gente aprendeu, né? Então, yo había, tú habías, él, ella ou usted había, nosotros ou nosotras habíamos. Deixa eu voltar a marcar aqui. Vosotros e vosotras habíais. Ellos, ellas e ustedes habían, né? Ellos, ellas e ustedes habían. Então, aqui mais uma vez acontece o que eu falei, né, a respeito do tu e do usted, que gramaticalmente, se eu for me referir a mais de uma pessoa, vocês, no caso, em espanhol, em português, se eu tenho intimidade, eu trato essas pessoas de vosotros, né? Vocês, meus alunos, eu diria vosotros habíais. Agora, se eu não conheço, se eu não tenho intimidade, se são pessoas mais velhas, se, não sei, é uma palestra com adultos, não sei, eu vou tratar de ustedes, ou seja, é um tratamento formal. No caso do vosotros e do ustedes, gramaticalmente é assim. No uso da língua, no dia a dia, na prática, esse pronome vosotros, ele é usado pelos espanhóis. Ele é usado na Espanha. Aqui na América praticamente não se usa, tá? Aparece em texto, mas no dia a dia não se usa. Na América, usa-se sempre esse pronome ustedes, né? Na América, vai se usar sempre ustedes, já que não se usa o vosotros. Parecido com o que a gente fez no Brasil com o uso do vós e do vocês, né? A América. Então, na América, usa-se sempre esse pronome ustedes, tá? Já que não se faz uso do vosotros coloquialmente no dia a dia. E lembrando que quando eu falo na América, né? Eu já falei isso aqui várias vezes e vou continuar falando para a gente não esquecer. Não esqueçam que o único país que fala espanhol e não está na América, no continente americano, é a Espanha, que é de onde a língua veio. Espanha fica na Europa, né? Península Ibérica, vizinha a Portugal, faz fronteira com a França, né? Então, o único lugar que você tem onde se fala espanhol que não está no continente americano é a Espanha. Existem alguns lugares onde se fala espanhol, mas não é a língua mãe, não é a língua principal. Mas também se fala, como por exemplo, no Marrocos se fala espanhol, algumas pessoas falam espanhol, porque está próximo à Espanha, à Europa. Então, por conviverem há milênios, há muito tempo, se fala, mas não é uma língua, não é a língua oficial, não é a língua principal. Como língua oficial, língua principal, né? São 19 países na América: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, México, República Dominicana, né? Colômbia, Equador, Chile, Peru. Essa galera toda fala espanhol. Então, quando eu falo América, quando eu comparo a América com a Espanha, eu estou falando aqui dos países na América que falam espanhol, né? Então, lembrando, a maioria dos países, a imensa maioria, né, que fala espanhol, está no continente americano. Voltemos aqui então para o nosso verbo, né? Feito esse comentário, verbo haver. Mais uma vez, vamos lá, vamos repetir. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habíais, ellos, ellas e ustedes habían. Eu esqueci de falar no começo que você vai precisar da conjugação do verbo haver, tá? Para você me ajudar a responder exercício. Já já a gente vai fazer exercício. Eu não posso marcar tempo para você anotar todo esse slide. Vocês podem fazer print, né? Captura de imagem aí na escola
né? Mas queria que vocês anotassem só a conjugação do verbo haver, tá? Então, anotem só a conjugação desse verbo, que é para você ter como me ajudar a fazer os exercícios mais na frente, tá bom? A gente vai precisar disso aqui. Para isso, eu vou marcar aqui 2 minutos, não posso marcar mais do que isso. É tempo suficiente para você anotar aqui a conjugação do verbo haver, tá? Então, o Renan vai marcar 2 minutos e aí a gente volta para continuar o conteúdo. Renan, 2 minutos, por favor. Ok, pessoal, voltamos, tá? Antes de trocar o slide, vamos só ler o que é que tem escrito aqui do lado, né? Diz assim: veja como é fácil conjugar o verbo haver. Lembrando, você sempre terá que usar o verbo haver para conjugar qualquer outro verbo no pretérito plusquamperfeito. Ou seja, o verbo haver, ele sempre vai aparecer. A função dele é concordar com o sujeito, é dizer quem praticou a ação. Vamos para frente. Qual é o segundo passo? O segundo passo é combinar o verbo haver com o verbo da ação, daquilo que aconteceu, no particípio. Eu falei aqui no primeiro semestre várias vezes a respeito do particípio. O particípio é uma forma impessoal do verbo. Uma forma impessoal. Eu chamo de forma impessoal porque ele não é conjugado. Ele não vai concordar a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não tem, né? Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala. O particípio ele não segue esse esquema. Ele tem uma única forma. Ele não vai mudar, é uma forma só. Então, quando eu falo que o verbo está no particípio, ele vai ter ali uma única posição. Ele não vai se modificar. Vamos lembrar aqui um pouco o particípio. Como é que se forma o particípio regular? Para vocês lembrarem. Verbo terminado em AR. Como, por exemplo, o verbo cantar. Eu tiro o AR e acrescento ao radical do verbo ado. Então, o particípio de cantar é cantado.
acrescentei ado. Hablar, hablado. Comprar, comprado. Como no português. Verbo terminado em AR, regular, a gente acrescenta ado ao radical para formar o particípio. Se for verbo terminado em ER, ou verbo terminado em IR, você tira o ER, tira o IR e acrescenta ido ao radical. Então, particípio de beber, beber, bebido. Subir, subido. Acrescentei ido para formar o particípio. Como acontece em português, né? Particípio de beber, bebido. Subir, subido. Para todo e qualquer verbo, não. Há alguns verbos que têm o particípio irregular, como acontece também em português, né? Em português, beber, bebido, vender, vendido. Agora, escrever é escrito e não escrevido, e sim escrito, não é? Por que que é escrito? Porque é irregular. Em espanhol, a gente tem também alguns verbos com particípio irregular. Bom, lembrei aqui o particípio, né? Como é que forma o particípio? É um negócio muito fácil. Cantar, cantado. Beber, bebido. Subir, subido. O que é que o texto fala aqui? Depois que o verbo haver foi conjugado no pretérito imperfeito, depois que ele foi conjugado aqui, está aqui conjugado, vocês anotaram, não foi? Se ficou faltando um pouquinho para terminar de anotar, está aqui ele conjugado mais uma vez. Você terá que pegar o verbo principal no particípio e juntar ao verbo haver. Veja o exemplo na tabela abaixo. Eu havia cantado. Vamos criar aqui uma situação para a gente entender. Eu havia cantado. Vamos supor que, sei lá, eu me apresentei num show de talentos da escola. Ah, vai ter um show de talentos e eu vou cantar. Aí eu convidei meus alunos para... Coitado dos meus alunos, de vocês, né, dos alunos. Convidei para ver eu cantar, né? Eu não canto nada. Só que eles chegaram atrasados. Aí eu digo, ó, quando os meus alunos chegaram, eu já tinha cantado. Eu já havia cantado. Em espanhol, quando mis alunos chegaram, eu já havia cantado. Quando mis alunos chegaram, eu já havia cantado. Se fosse tu já havias cantado. Se fosse ele, você já havia cantado. Se fosse nós já havíamos cantado. Vosotros já havíais cantado. E ellos, ellas e ustedes já haviam cantado. Então, repare que o verbo cantar fica da mesma forma como ele é no particípio. Eu havia cantado, tu havias cantado, ella havia cantado. O verbo cantar fica igual, fica no particípio. Ele não muda. O que vai mudar é o verbo haver para dizer quem praticou a ação. Vocês percebem? Entendem? Né? O verbo haver é que é conjugado, de acordo com o sujeito, porque o verbo principal fica no particípio. Aqui a gente trouxe exemplos com outros verbos, só para ilustrar, né? Eu havia cantado, usei o verbo cantar aqui para a primeira pessoa. Tu havias escrito, usei o verbo escrever para a segunda pessoa, né? Ele, ella ou você havia comido, usei o verbo comer, né? Para dar exemplo na terceira pessoa. Nosotros, nosotras havíamos hecho, né? Usei aqui o verbo hacer. Ó, hecho é o particípio do verbo hacer. E o que é que significa hacer? Significa fazer.
tá? É um particípio irregular. Hacer significa fazer, o particípio dele é hecho. Nosotros habíamos hecho. Vosotros habíais resuelto, que é do verbo resolver, também é um particípio irregular. E ellos, ellas e ustedes haviam hablado. Usei aqui o verbo hablar, tá? Usei verbos diferentes. Em vez de usar o mesmo verbo, eu havia cantado, tu havias cantado, ele havia cantado, optamos aqui por usar verbos diferentes para dar mais exemplos. Tá bom? O particípio dos verbos regulares são formados a partir da adição de ado ou ido no final do verbo, que foi o que eu mostrei aqui em cima, né? Essa observação última aqui, eu mostrei aqui em cima, né? Ado e ido para formar particípio. Eu vou marcar aqui 1 minuto para vocês fazerem print. Quem está fazendo print, porque aqui eu terminei já de escrever, né? Fiz as observações, as marcações. Então, para você fazer o print com as observações. Renan, 1 minuto, por favor. Pessoal do IPTV, pessoal do YouTube. Aí a gente vai, portanto, agora fazer exercícios, tá? Eu vou fazer a primeira questão, aliás, vou fazer o item 1 da primeira questão, e aí eu vou marcar um tempinho para que vocês também tentem responder, tentem praticar. Veja só, diz assim, aqui a gente tem somente verbos regulares, tá? Ou seja, vai formar o particípio com ado ou com ido. Tá dito aqui no começo, ó, que são verbos regulares. Conjuga os verbos entre parênteses em pretérito plusquamperfeito, ou seja, no pretérito mais que perfeito. Item 1. Mário. Aí eu vou concordar o verbo haver com Mário, que é o sujeito. Então, ó, Mário havia. Por isso que eu falei, ó, você vai precisar da conjugação do verbo haver. Mário havia. Quando eu falo de algo ou de alguém, eu uso o verbo na terceira pessoa, né? Então, Mário havia. Havia o quê? Aí eu vou colocar o verbo principal, que é o verbo comer, no particípio. Então, Mário havia comido muito antes de tirar-se a la piscina. Por isso, tuvo um corte de digestão. Ou seja, o Mário havia comido muito antes de jogar-se à piscina. Por isso, teve um corte de digestão, uma indigestão, né? Paralisou ali a digestão. Teve uma indigestão, um passamento aí. Comeu muito, foi pular na piscina, né? Vocês já ouviram isso? Não, tu acabou de comer, não vai não, né?
Então, ó, Mário havia comido muito antes de tirar-se a la piscina. Por isso tuvo um corte de digestão. Beleza? Vou marcar 2 minutos para que vocês tentem fazer 2, 3, 4, 5, para vocês tentarem praticar. Lembrando, é para responder o exercício, né? Não é para copiar tudo não, porque não dá tempo. Mas você vai pelo menos aí tentando, né, a resposta, responder aí no seu caderno. Depois pega o restante na internet, no site do canal, ou num print que vocês fazem aí. Às vezes é mais prático fazer o print, né? Renan, 2 minutos. Ok, muito bem. Voltamos. E aí, conseguiram fazer alguma coisa? 2. Frase 2. Diz assim: entrenar nos outros. Entrenar é o verbo principal, quer dizer treinar. Então, o particípio vai ser entrenado. Vai ficar havíamos, né? O verbo haver concorda com o sujeito, que é nós outros, e o verbo da ação, esse vai no particípio. Havíamos entrenado duro para ganhar la competición. Então, tínhamos ou havíamos treinado muito, bastante, né? Quando fala duro aí, né? Bastante, muito, para ganhar a competição. Para ganhar, para ganhar. Ganhar é ganhar. 3. Estavam agotados. O verbo é o verbo caminhar, termina em AR. Então, o particípio é caminhado. E o sujeito é ellos. Então, ellos haviam caminhado muito. O verbo haver concorda com o sujeito. E o verbo caminhar, esse vai no particípio. Estavam agotados, estavam esgotados, né? Agotado quer dizer esgotado, exaustos, né? Muito cansado. Porque haviam caminhado muito. 4. No, o verbo é o verbo dormir, terminado em IR. O sujeito é vosotros. Então, ó, não havíais dormido lo suficiente para estar em forma. O verbo
haver concorda com o sujeito e o verbo principal, o verbo da ação, esse vai no particípio. No habíais dormido lo suficiente para estar em forma. 5. Já nos, o verbo é o verbo vestir, termina em ir e o sujeito é nosotros. Então vai ficar já nos havíamos vestido todos quando ele se levantou de la siesta. O verbo haver concorda com o sujeito, que é nosotros, e o verbo vestir, esse fica no particípio. Já nos havíamos vestido todos quando ele se levantou de la siesta. Essa última palavra que eu estou apontando aqui com uma seta, siesta, significa, quer dizer aquela dormidinha depois do almoço. Tem uma galera que almoça e aí dorme ali depois um pouquinho, né? 20 minutos, meia hora. Em espanhol eles chamam de siesta. Em algumas regiões da Espanha, e de alguns países que falam espanhol, é sagrado. Inclusive o comércio fecha nesse horáriozinho do almoço, né? Para que as pessoas possam almoçar e tirar aquela sonequinha, aquela palhinha, né? Para depois voltar às atividades com mais disposição, mais revigorado. É uma tradição, né? La siesta, né? E diz que é um hábito muito bom. Respeitando esse tempo, né? 20 minutos, meia hora. Se passar disso, aí já não é legal. Acaba acorda mais preguiçoso, né? Sem saber se é noite ou dia. É só um cochilo, é um cochilinho. Chama siesta, la siesta. Beleza, pessoal? Fizeram um print do slide? Vamos para a questão 2. É no mesmo modelo da anterior, tá? A diferença aqui é que a gente vai ter um verbo irregular. Aqui tem um verbo irregular. É esse verbo bem aqui, ó, o irregular, que vocês conheceram o particípio dele aqui, tá? Essa questão, diferente da anterior, ela geralmente o sujeito vai estar na frase. Então, é o mesmo ritmo. Identifica o sujeito na frase para concordar o verbo haver, né? E aí coloca o verbo principal no particípio. Essa vocês vão fazer sem eu responder nenhuma. Então, vou marcar um pouco mais de tempo. A gente vai para 3 minutos, tá? Vou marcar 3 minutos, Renan. E aí a gente volta para conferir. 3 minutos.
É, complete as frases abaixo com pretérito plusquamperfeito dos verbos entre parênteses. Los chicos, chicos quer dizer garotos, meninos, né? Los chicos é o sujeito da frase, portanto, los chicos. Aí, ó. Habían ido de fiesta quando volvió Jonas. Aqui, o particípio de ir é ido, e a gente tem uma expressão em espanhol que é ir de fiestas. Ir de fiestas significa sair para balada, sair pro rolê, dar uma volta, ir de fiestas, né? Então, los chicos haviam ido para as festas, para as baladas, haviam ido de fiestas quando volvió Jonas. B. Quando eu cheguei do trabalho, ele, que é o sujeito, né? Então, o verbo haver vai concordar com ele, já se havia dormido. Quando eu cheguei do trabalho, ele já se havia dormido. O verbo haver concorda com o sujeito da frase, que é ele, que é quem tinha dormido, né? E o verbo principal no particípio. Letra C. Nunca, o sujeito aqui é vosotros, aparece no parênteses, o verbo é o verbo jugar. Esse verbo, o verbo jugar em espanhol, ele serve para jogar, para brincar. É o mesmo verbo para jogar um jogo, um esporte, e para brincar. Então, nunca, verbo haver concorda com o sujeito, habíais jugado al baloncesto. Nunca vosotros habíais jugado al baloncesto. Baloncesto significa basquete, né? O basquete. Na Espanha, é comum que as pessoas usem a palavra em espanhol, que elas traduzam, né? Então, no lugar de usar basquete, em espanhol chama basketball, né? El basket. Então, no lugar de usar a palavra do inglês, eles traduzem baloncesto. Balão quer dizer bola, balão, né? E cesto, não é uma cesta que tem que fazer, né? Baloncesto. Todo mundo? Não, não é todo mundo, né? Mas existe essa questão de evitar de usar a palavra em inglês, estrangeirismo, e usar uma palavra em espanhol. D. Nosotros, que é o sujeito da frase, já havíamos hecho. Vocês lembraram do particípio do verbo hacer, que a gente viu nos exemplos, né? O particípio de hacer é hecho. Isso aqui é um C. Então, nosotros já havíamos hecho todos os deveres quando a maestra volvió, né? Já tínhamos feito todos os deveres, as tarefas, quando a professora, professora, voltou. Letra E. Quando chegamos ao aeroporto, el avión já... Qual é o sujeito dessa frase? El avión. Já, então o verbo haver vai concordar com o avião, né? Já havia despegado. O verbo despegar, que é um verbo regular, significa decolar. Então, quando chegamos ao aeroporto, el avión já havia despegado. O avião já havia decolado. F. Quando Sutil volvió del mercado, Marcos, que é o sujeito aqui, né? Havia ido de compras. Repare que aqui a gente tem uma estrutura parecida com a da letra A, que é ir de compras. Ou seja, sair para comprar, né? Ir de compras. Na letra A foi ir de fiestas, né? Então, sair para
para o rolê, para a festa. E aqui seria ir de compras, sair para fazer umas comprinhas, né? Sair para fazer umas compras. Legal? Fizeram print? Façam um print aí do slide para ter ele bonitinho com as respostas. Boa para frente, né? Dá tempo de fazer essa questão de marcar. Marcar a resposta correta nas questões de 1 a 6 usando o pretérito pluscuamperfeito. Questão número 1. Quando chegaram ao cine, já la película. Qual é o sujeito aqui? Seria la película. E o que é que significa película? Filme. Filme em espanhol chama película. Então, quando chegaram ao cine, já se... Qual que você acha que é a resposta? Se habria acabado, se havia ou se haja acabado? Se havia, na letra B, né? 2. Quando cheguei a casa, já mis amigos. Já se haviam ido, já se havia ido ou já se haviam ido mis amigos? Já se haviam ido mis amigos, né? Letra C. Fiz um pouquinho mais rápido essa questão porque está acabando o tempo da nossa aula, né? Já já a gente tem o intervalo. Então, por isso que eu fiz aqui questão 1 e questão 2, sem deixar vocês tentarem responder, dar tempinho para vocês responderem, né? Foi muito rápido. Mas não sei se vocês viram, a gente está a 1 minuto aí, praticamente, né, do intervalo. Não é isso? Lembrando, a gente aqui fez uma revisão, semana aqui de conteúdo do semestre passado. Então, a partir da próxima semana, a gente começa a trabalhar conteúdos novos. Não é assim? Então, ó, praticamente 9 horas, hora do intervalo de vocês. A gente se encontra, né? Então, obrigado pela atenção. Nos vemos.